Gente. Filha, eu não consigo. Ah, não, tá bom. Ah, tá bom. Ok, gente. Estamos gravando. Então, vamos iniciar agora a nossa reunião, às 19h20. Peço aos presentes, novamente, que coloquem ali no chat. Temos 9 pessoas presentes, o Danilo, que não é conselheiro, o Paulo, que não é conselheiro, e o visitante Jorge Felipe. Seja bem-vindo, Jorge. A nossa pauta de hoje ela é exclusiva para tratar sobre a deliberação do uso do fundo. A Priscila, a aprovação de ata seria, em primeiro lugar, com a Priscila, ela não está presente ainda. A gente vai deixar a aprovação para o final das atas, com o ingresso da Priscila, primeira secretária, e a gente vai partir direto para deliberação a respeito dos projetos culturais. Houve uma reunião conjunta dos conselheiros que vão dialogar agora a respeito disso. Nós temos o Gleidson aqui, o conselheiro Dersan ainda não chegou. Deixa eu ver se ele, que é também o primeiro secretário. Vou dar uma ligadinha para ver se ele está chegando, porque ele é representante da comissão de diagnóstico hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui a solicitação, para a gente acompanhar juntos. Então, hoje, justificou a ausência o Paulo Leonardo, que é representante da comissão de projetos, e ele tinha prova na faculdade, então ele não pode estar presente hoje. Isso, por favor, filha. Vou pegar aqui a reunião do hoje. Como que... Oi, Terça, tudo bem? Boa noite. Dia 27. A minha mãe podia perguntar se você vai conseguir entrar na reunião. Ó, vou abrir aqui. Paulo, houve uma dúvida? Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Antes da gente... Tudo bem com você? Oi, presidente, boa noite. Boa noite para os conselheiros. Tudo certinho. Muito obrigado por atender o nosso convite, a nossa solicitação, tá? Fica muito mais fácil. Obrigado, estou sempre à disposição, tá? Muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui com vocês o ofício da Secretaria de Cultura, que é sobre os editais. Tá, faz para mim. Regulamento. Vamos começar pelo regulamento Festeja, que aí dá tempo do conselheiro, ele avisou que ia atrasar um pouquinho, e houve algumas dúvidas com relação ao Festeja. Então, Paulo, se você puder explicar para a gente qual é a ideia do Festeja e o regulamento. E aí, o conselheiro Gleidson, né, apontou algumas dúvidas e outros conselheiros, e aí a gente pode esclarecer esses pontos com você. Se puder falar um pouquinho. Inclusive, é um projeto que já vem com verba, né, Paulo? Você falou que já tinha... Inclusive, isso, pessoal. você... Vamos lá. É um projeto que a gente está planejando, né, para estar realizando nos bairros da cidade. São as festas juninas, né, que é até um pedido dos moradores, de munícipes, né, que realiza esses festejos juninos nos bairros. Nós conseguimos um recurso através do deputado estadual Mauro Bragato, porém a parte burocrática é a mesma coisa que aconteceu com o carnaval. Nós conseguimos o recurso, porém esse recurso do Estado, através de emenda parlamentar, ele demora um pouco para chegar no município. Só retomando o do Carnaval. O do Carnaval, nós conseguimos R$100 mil, onde nós realizamos o Carnaval com o dinheiro do Fundo Municipal de Cultura, através até o qual eu agradeço os conselheiros pela aprovação. Então, nós estamos realizando o mesmo procedimento com as festas juninas. Este recurso do deputado do Carnaval, que foi o deputado Marcolino, nós já estamos realizando o plano de trabalho dele. Qual que é o nosso planejamento com este recurso do Carnaval
né, do deputado Marculino. Nós vamos estar realizando o projeto Rolês Culturais, no qual a gente está só finalizando a parte burocrática com o Estado para enviar para vocês também analisarem para a gente nos próximos meses. Aí a gente está lançando esse projeto também. Então esse é o do Carnaval, que era, né, só para esclarecer vocês também sobre esse recurso do Carnaval. Com o projeto Festeja, que são as festas juninas, mesma coisa, o deputado estadual Mauro Bragato, ele destinou para a gente, né, o recurso de 150 mil, no qual a gente não tem o tempo hábil para poder usar esse recurso agora, neste atual momento, porque tem que fazer licitação, a parte burocrática é muito delicada, é muito demorada, então a gente não consegue aguardar esse recurso do Estado vir para a gente estar realizando esse projeto. É um projeto muito importante para a cidade, porque é uma manifestação cultural que é nos bairros, né, que é muito bacana. Eu vejo que é muito bacana para a gente estar investindo, e não só na questão também cultural, da manifestação cultural, mas sim de levar os artistas, né, para esses bairros, para movimentar a cidade, na parte estrutural, na parte dinâmica da cultura. Então, esse é o do projeto aí no qual a gente abriu o chamamento público, né, esse credenciamento, esse cadastro que está aberto publicamente. Nós estamos recebendo já bastante, se eu não me engano, está chegando a 30 inscritos já. Então, ele chegou na onde tinha que chegar, que é na ponta mesmo, as pessoas dos distritos estão escrevendo, o pessoal da Nova Pacaembu ali, né, do novo bairro ali. Então, ele chegou na ponta. E é isso que, esse é o nosso planejamento para esse Festeja Prudente. Na tela. Então, é a respeito dos critérios. Então, serão classificados 25 bairros e os munícipes representantes serão os responsáveis pela organização. Programação. Quem vai ser o proponente? Um dos munícipes, um presidente de bairro? Como é que vai ser essa... Isso, nós deixamos bem aberto, viu, presidente? Nós deixamos bem aberto para os munícipes, né, que realizam já essas festas juninas nos bairros, que eles comprovem no formulário, com fotos, com vídeos, com redes sociais, com declarações através dos moradores. Então, tá bem, o formulário dele está bem detalhado, né? Está bem detalhadinho. Então tá joia. Quero abrir a palavra... Presidente de bairro também, presidentes de bairro pode se inscrever também, tem lá o item, né, de presidente. Joia. Eu quero abrir a palavra aos conselheiros. Vocês gostariam de comentar a respeito do projeto, dos bairros, ou tem algum questionamento? Ok. Yara, Oi, pode falar, Gleidson. Boa noite. Paulo, tudo bom? Boa noite. Boa noite a todos. Eu dei uma olhada, como é que vai ser o critério de desempate, por exemplo? Ou dois bairros muito próximos, ou duas pessoas do bairro. O Gleice, tudo bem? Eu não ouvi o desempate, caso houver empate, desempate? Não, assim, serão 25 bairros, né? Isso. Se tiver dois bairros próximos, como é que faz esse... Isso, essa parte eu não vi no critério do regulamento, mas lá embaixo, presidente, vai lá mexe aí na tela, que lá na frente está explicando certinho a questão do desempate, dos empates, a questão também da parte um exemplo, 2 bairros próximos se inscreveu, entendeu? Para se juntar para fazer. Dá uma olhadinha lá embaixo, acho que está lá na parte de baixo. Acho que está bem no final. Estrutura de apoio. Dos critérios de avaliação, vamos ver. Isso. Para a definição das festas, serão mapeados bairros e distritos, ficando a cargo da comissão a definição dos locais. Caso haja mais participantes do mesmo bairro, ou bairros muito próximos, a definição será por sorteio, possibilitando a união de bairros. As ruas locais das festas juninas serão definidas pelos munícipes classificados, juntamente com uma comissão organizadora da Secretaria Municipal de Cultura. Então, Paulo, o bairro não vai eleger um projeto. Cada munícipe, no mesmo bairro, vários munícipes podem colocar cada um projeto? Pode. Então, o exemplo, nós estamos com a comissão da secretaria, eles criaram o mapeamento da cidade todinha. Então, nós estamos esperando chegar todas, até amanhã, no caso, dia 30, para a gente analisar como que vai ser as inscrições.
Aparentemente, pelo que a gente viu ali, vai chegar nos 25 bairros mesmo, como foi o nosso planejamento. Então, eu creio que se tiver algum bairro próximo ali, é questão de conversa, de se ajustar até mesmo, porque não é uma competição, não é um regulamento bem democrático, bem de boa mesmo, para fazer acontecer, para a união dos bairros, né? Então, esse é o nosso objetivo. Eu creio que vai ser bem, bem tranquilo, viu? Tá. Então, quando esse edital ficar pronto, aí vocês vão mandar aqui para a gente contribuir. Vamos, sim, sim. Né? Isso aí foi só um regulamento mesmo para a gente iniciar como fala, esse projeto junto com a cidade, para a gente fazer junto com a cidade. Paulo, o conselheiro Paulo, quando em análise do edital, ele pontuou a questão da acessibilidade. Inclusive, será a pauta da nossa próxima reunião ordinária de conselho, questões de acessibilidade. A gente tem discutido várias questões, né, para a gente discutir depois com a Secretaria de Cultura. Mas para esse projeto específico, como é que vocês estão pensando, ou como é que será produzido o acesso democrático das pessoas com deficiência? Sim, presidente. Esse é um item aí que até a gente. É uma falha da secretaria, no qual a gente já deveria ter realizado os outros eventos, a questão da acessibilidade. Então, já está na nossa pauta, tá? Nesses próximos eventos, nas próximas atividades, já estou vendo com a Ivone como que é a questão das contratações, como que a gente pode incluir na licitação. Porque a parte burocrática hoje está muito delicada mesmo, nas contratações, mas já está na nossa pauta ali, no nosso planejamento, tá bom? Tá. Gostaria de abrir a participação de outros conselheiros, gostariam de se pronunciar a respeito desse tema? Paulo, a conselheira Adne, que é representante a coordenadora da comissão de fundo, está presente, gostaria de acrescentar alguma coisa, conselheira? Boa noite, Ara. Eu estou de acordo. Ok. Obrigada, Adne. Olha, a comissão de projetos, a gente fez uma reunião única para analisar esses projetos, e há um parecer favorável das comissões, secretário, com a anotação de que precisa ser contemplada a acessibilidade nesses projetos. Então, a gente entende que o edital retornará já atendendo os critérios de acessibilidade, porque a lei de inclusão, existe a lei de inclusão, então não é uma opção para a gente ofertar ou não acessibilidade. Principalmente quando se trata de dinheiro público, a gente precisa ser ainda mais diligente. Então, eu vou colocar aqui em votação, já deixando registrado em ata esse aprontamento, tanto da Comissão de Fiscalização de Fundo e a Comissão de Projetos, da qual faz parte o conselheiro Paulo, e depois da análise desses editais é que a gente foi solicitado pelo Paulo que a gente faça uma reunião com esse tema. Eu vou colocar em votação, eu peço que as pessoas se pronunciem via chat para a gente deixar registrado, lembrando que, para fins de reunião extraordinária, a gente não tem um quórum mínimo, apesar de já ter o quórum necessário para a votação, tá? Deixa eu só fechar esse transcritor aqui para eu acompanhar no chat, gente. Então, vou pedir no chat que cada conselheiro, vou colocar em votação, então, aprovação do recurso para os festejos juninos do valor de 150 mil, da qual foi informado pelo secretário Paulo Sanches que o recurso depois será reposto no fundo com verbas do deputado Mauro Bragato, e que o recurso será utilizado imediatamente do fundo para fins burocráticos, para licitações e editais. E depois o edital retornará aqui também para contribuição desse conselho. Fica registrado também na ata que o edital deverá contemplar ações de acessibilidades, libras, audiodescrição, e que haja o compromisso de que os locais sejam acessíveis para pessoas com deficiência física. Colocado em votação, queiram se pronunciar, pode colocar o nome e o voto sim, não ou abstenção. Vamos aguardar. Pode colocar no chat, tá, gente? Eu vou colocar o meu aqui.
1, 2, 3, sim, Dersan 4. Secretário, por favor, o senhor pode fazer na conferência, no chat dos votos? O senhor consegue acessar o chat? Vou olhando aqui. Tá Vou bom, olhando, ó. Atni, sim. Derson, sim. Caroline, sim. Carla, sim. Yara, sim. Gleison, sim. Rafael, sim. Querido, desculpa, era o nosso secretário, mas eu agradeço a sua colaboração. Ah, foi ele. Já tá fazendo parte, já, amiga. Conselheiro Dersan. Desculpa. Tá joia. Gente, nós temos esse projeto aprovado por unanimidade. Amanhã será encaminhado à Secretaria de Cultura com as devidas observações e juntado à ata. Ok? Vamos passar para a próxima ata, o próximo projeto. Vou parar de transmitir. Vou abrir o outro projeto, que ele é um pouco mais completo. E aí, Paulo, se você quiser já se adiantar, enquanto eu vou colocando aqui, expondo, você pode ir falando dos projetos culturais nos bairros. Quero dizer que é com muita alegria que a gente recebe esse projeto e vê a cultura de fato, olhando para a Prudente como um todo. Pode Legal, ir, presidente. Eu fico até meio tímido de falar, porque assim, nós precisamos soltar, vou falar no vocabulário popular mesmo, as outras linguagens da cultura. Né, nós estamos fazendo muito música, a gente tem um conhecimento que a classe musical é hoje uma das maiores, né, da linguagem da cultura, mas nós precisamos as outras atividades fomentar mais. Então, eu creio que essas outras linguagens que a gente está criando também aí vai dar uma possibilidade para as outras atividades culturais participar também juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura dos eventos, dos festejos, das formações e demais ações que a gente está planejando para os próximos meses aí. Lembrando também, presidente, aos conselheiros que no próximo mês agora, né, de maio, nós estamos com um planejamento bacana dos editais, bastante editais que nós vamos estar promovendo. Eu não sei se chegou até o conselho hoje, da PNAB, né, onde nós vamos estar abrindo agora a segunda chamada da PNAB, para a gente abrir também esse restinho de recurso que ficou, para a gente dar uma aquecida aí nas demais linguagens. Chegou sim. Inclusive, vou mostrar esse, então, porque está dando erro aqui o meu arquivo das oficinas. Eu vou baixar ele de novo. Mas os conselheiros já tiveram, Paula, durante essa semana, na reunião passada, a gente elencou tudo que chegou e escolhemos as prioridades. Então, com relação à PNAB, a única questão, assim, realmente isso é uma lei, a gente não tem que fazer, né, tem que ser distribuído esse valor, e tem um prazo agora também, né, que é apertadinho ali em maio. A única coisa que eu já quero lembrar aqui, pedir, a gente teve um problema muito sério com relação à PNAB, que foi a falta de transparência na questão do recurso na fase de documentação. O marco regulatório da cultura diz que, sim, o artista tem direito a 3 dias de recurso na fase de documentação. Isso foi dialogado antes no Conselho. Então, é importante que, antes de se lançar esse edital, seja feita essa correção. Por exemplo, quando você fala lá da premiação da Cultura Viva, já está ok. Só no edital de premiação de projetos que essa questão foi omitida, apesar de dizer que tem pleno direito a recurso. Então, é importantíssimo, a gente vai também mandar anotado que conste a questão do recurso na fase de documentação. Vou abrir aqui. Conselheiros gostariam de fazer mais alguma pontuação com relação à PNAB? É um edital que a gente já conhece, já passou aqui pelo Conselho, né? Depois a gente teve essa pontuação a respeito da questão do sanamento de falhas na fase documental, e está sendo disponibilizado, é o mesmo item que a gente, no passado, a gente já discutiu esse edital. Alguém gostaria diante do desenvolvimento desse edital, gostaria de pontuar mais alguma coisa? Não? Então, Anderson, Eu,
nós tínhamos conversado sobre uma possibilidade de haver um desconto, alguma coisa nesse sentido, para os editais futuros. Isso já vai contar para esse edital da PNAB, primeiro. E segunda coisa essa questão do que tem, geralmente no edital, de que o artista tem que ter um registro de artista autônomo. O sistema de cadastro da prefeitura é extremamente confuso e o órgão que se responsabiliza para estar dando auxílio também teve dificuldade de estar instruindo o artista na hora de fazer o seu cadastro. Isso já conseguiu ser solucionado? Com a palavra, secretário. Presidente, Secretário de Cultura agora. como que é o nome do conselheiro mesmo? Desculpa. Anderson. Tudo bem? O Anderson, tudo bem? Depois, Yara, o presidente, manda para mim esses questionamentos para eu dar uma analisadinha lá juntamente com a Paula e com a Ivone, para a gente ver essa questão mais burocrática. Eu sei que tem muitas coisas burocráticas ali, né, que a gente vai ver a possibilidade de dar uma amenizada ali, uma amenizada legal, tá? Seguindo a legalidade, mas uma legalidade que a gente consiga fazer da melhor forma possível para vocês, tá? Não sei se a presidente comentou também a questão dos alvarás para os eventos, né, as atividades culturais. A gente está finalizando ali um novo planejamento, no qual eu creio que nos próximos meses aí a Câmara vai passar, no qual a gente vai comunicar a vocês para a gente ir em peso na Câmara, né, para a gente ter sucesso nessa nova aprovação da questão dos alvarás culturais. Com relação a essa questão dos alvarás, quando você me comunicou, nós conversamos aqui no Conselho, né, celebramos essa notícia, mas gostaríamos também de dizer para você que é importante a gente participar dessa fase de elaboração dessa lei. Nós gostaríamos de contribuir também, enquanto artistas, especialistas em seus segmentos, para que a gente... acho que até o conselheiro Dersan, que se posicionou, eu acredito de uma forma muito importante, ele citou, por exemplo, ele é artista e ele tem uma empresa. Então, enquanto artista, fomentando a cultura, bacana ele ter essa isenção. Enquanto empresário, não, porque é algo que gera lucro para ele. Então, que a gente precisa ficar muito atento, que é uma lei, de que forma essa lei ela possa contribuir de fato para o fomento à atividade cultural. Porque quando ligada à atividade comercial, ainda que associada à cultura e à arte, aí precisa se manter uma cobrança regular. Então, desta forma, nós gostaríamos também de contribuir nessa fase de elaboração da lei. Presidenta, então já aproveitar o momento, seria interessante vocês já correr com o tempo para poder já mandar já essas sugestões para a gente já enviar para o pessoal que já está do jurídico, que já está fazendo já toda essa dinâmica, tá? Para me sugerir já passar para eles. Tá, se em algum momento, porque assim, a gente não entendeu muito bem que momento que tá. Seria importante que a gente pudesse fazer uma reunião, e aí a gente monta uma comissão aqui entre os conselheiros que gostariam de contribuir, e aí esses conselheiros fazem parte dessa reunião nesse sentido de colaborar. E antes de enviar para a Câmara, aí passa por aqui que a gente passa aquela... que é ruim, assim, se deixa porque, assim, só voltar... Pelo que eu entendi da gestão, não é só o alvará a questão cultural, tá? Eles vão mexer em outros segmentos também. Entendi. Que nós temos um TAC do Ministério Público que ele está muito antigo, desatualizado, então ele está sendo atualizado. Então nós vamos aproveitar o momento e incluir também o da cultura. Então seria bacana a gente, o mais rápido possível, semana que vem, 10 dias no máximo, aí a gente se reunir, tá? Então, já fica como encaminhamento dessa reunião. Depois, eu vou disponibilizar no grupo dos conselheiros um link lá, ou um questionamento para quem quer compor essa comissão, e aí a gente vê uma data com vocês e faz essa reunião, tá bom? Show. Deixa eu ver o que passamos. Conselheiro Dersan, gostaria de falar alguma coisa a respeito?
Não, por hora estou satisfeito. A minha preocupação geralmente mais nesse sentido, da gente conseguir fazer esse filtro da atividade ser de fomento, aí é vantajoso ter um incentivo, mas quando é uma atividade comercial, como a minha, decoração de Natal, enfim, eu acho que não caberia, porque são valores altos de repente, a cultura precisa mais dessa cobrança para que o dinheiro retorne e gire na cultura do que a isenção. A isenção acaba prejudicando a maioria e a cobrança acaba beneficiando a maioria, nesse sentido. Mas a gente vai fazendo parte dessa elaboração, vai ficar muito mais fácil a gente conseguir colaborar e entender melhor. Tá, Jó? Obrigada pela contribuição, conselheiro. Estou compartilhando aqui a respeito dos projetos culturais. Então, como esse documento ele já esteve à disposição dos conselheiros, foi analisado pelas comissões, nós vamos direto para as deliberações, tá bom? Gleidson, o Paulo não está aqui, eu vou repassar, né, as observações dele, ele justificou e pontuou, e eu vou repassar aqui as observações do Paulo. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Espera aí. Ver se eu consigo ampliar um pouco. Tá melhor a visão? Melhorou, né, um pouco. Então, gente, eu não vou estar vendo aqui, porque eu vou correndo o arquivo aqui. Então, essa parte aqui, né, é a explicação. Aqui estão os projetos para qual seriam destinados. Esse daqui, ó, Festa Junina nos Bairros, a gente já aprovou em separado. Então, nós tiraríamos daqui, sobrariam R$218 mil para aprovação. Do Festival Literário, é um evento muito importante, né, aqui em Prudente. Há vários anos a gente não consegue realizar esse festival literário. Formação cultural nos bairros. Estou falando aqui a legenda, depois eu vou lá embaixo para a descrição, tá, gente? Projeto Centro, que tem a explicação, vou ler, que são shows, né, no centro, para fomentar o comércio. Feira de Artesanato e Culinária Japonesa. E o Festival de Rock. Agora eu vou para... Oi. Esse Feira de Artesanato e Culinária Japonesa, ele já até passou, nós nem utilizamos nada, tá? Já foi realizado. Uhum. Foi realizado, nós nem investimos nada ali, foi o pessoal do Dantai, que foi lá para a gente voluntariamente. Nós tivemos mais 2 atividades lá também, musical, todos voluntariamente. Tá? Até agradecer os artistas que têm colaborado muito com nós, tá? Joia. Talvez nesse tempo aprovado aqui, vocês possam realizar uma nova edição, né? Porque aqui a gente tem uma comunidade nipônica bem grande, né? E independente de ser da comunidade, a gente, a nossa cultura com a deles é muito fundida aqui, né? Então, vamos lá. A formação cultural. O objetivo é fomentar a formação no município relacionada às linguagens artísticas, e essas formações aqui, Paulo, elas ocorrem na Secretaria de Cultura, no Centro Cultural Matarazzo, ou nos bairros? Não, presidente, a formação cultural, na realidade, nós temos já ali um pré-regulamento pronto, no qual eu queria compartilhar com vocês depois, antes da gente iniciar essa divulgação, tá? Tá. Eu vou pedir para o Silvano para ele enviar para vocês darem uma analisadinha aí antes da gente publicar esse chamamento público aí na mídia, tá? Tá bom, mas a nossa ideia é descentralizar, tá? Algumas atividades nós podemos fazer ali na escola de artes, mas nossa ideia é a gente ir na ponta. Entendi. Aqui o projeto Centro é para movimentar o comércio central, né? Isso. Assim, o projeto Centro, a gente fala centro, porém, nós temos outros bairros com comércio.
né? Nós já estamos fazendo um mapeamento ali que a gente pode estender também essas atividades para a próxima etapa em outros bairros também, né? Que tem um comércio bem forte que a gente precisa também dar uma alavancada ali. Tá bom. O projeto aqui, culinária japonesa, a gente já tinha falado. O Festival do Rock, eu fiquei na dúvida, é uma única edição? Não. No projetinho, deve ver se está escrito. Eu acho que está escrito, são 15 edições, 20 edições, né? Não, tá falando 20 bandas, mas não tá falando quantas edições. Então foi falho do Silvano mandar. Mas é mais edições, tá? Mais bem edições. mais. Importante Bem mais. também, ó, aqui tá Centro Cultural Matarazzo. A gente tem a galera que curte rock em todos os lugares. Importante a gente pensar. Então, o que a gente está pensando, presidente? Qual que é a nossa ideia? Compartilhar com vocês nesse momento, aproveitar o momento. Nós já lançamos a primeira edição, que vai ser dia 25 de maio, né, ali no Centro Cultural Matarazzo, que é onde, né, segundo as informações que me passaram, foi onde iniciou ali. O que nós estamos pensando em fazer? Nós vamos fazer um formulário rápido e nós vamos pegar os funcionários, nós vamos distribuir para o público que estiver presente algumas ideias para eles e sugestões deles para a gente entender o que eles querem. Se a gente vai para outros lugares, nós vamos fazer algumas caixinhas de perguntas para a gente compartilhar a ideia com o coletivo. Para depois a gente descentralizar, para ir para outros espaços. Nós vamos deixar um momento ali bem democrático, entender. Só é um pouco complexo, assim, eu estou fazendo aqui, estou fazendo uma provocação, porque se a gente for pensar, as pessoas que têm menos acesso a esses programas são as que também não vão estar acessíveis, não têm essas tecnologias, não vão conseguir participar. Então, a gente precisa pensar nisso. A democratização do acesso tem que ser um compromisso nosso, ainda que a gente abra para a pesquisa, para esse debate, a gente precisa ter como princípio que o recurso, as atividades, eles precisam ser descentralizados. Então, pode ter um plano que, por exemplo, o que é mais centralizado discute, mas a gente não pode depender só da opinião dessas pessoas, porque, em geral, quem costuma participar está nos centros. Então, a descentralização tem que ser um compromisso. Assim, eu, no meu ponto de vista de princípio, foi o que eu pedi, né, para descentralizar, mas o coletivo, né, a galera do rock que nos solicitou ali, eles pediram, nesse primeiro momento, para fazer no Centro Cultural Matarazzo, até porque tem toda estrutura, enfim, eu ouvi eles, né, mas o meu objetivo, o nosso objetivo ali é a gente descentralizar, inclusive já até detectei alguns pontos interessantes que dá para a gente fazer. Porque senão a gente não sai. Se for na zona do conforto, a gente vai ficar aqui, né? Sim. Não, nós vamos fazer, tá? Conselheiro Rafael, a palavra? Olá, boa noite. É da área do Rafa aí. Eu queria pontuar só, eu acho muito legal, acho que é muito relevante a Feira do Rock, que acontece já há um tempo, movimenta um público legal, mas eu acho difícil a secretaria usar um recurso público e fazer algo numa vertente tão específica, né? Precisava ser feira de música, então, porque o rock, apesar de ter um grande público, assim, né? Talvez seja a música alternativa que mais tenha público dentro da cidade de Presidente Prudente, mesmo assim é muito específico, né? Porque a gente não vai fazer uma feira do funk, não vai fazer uma feira do rap, não vai fazer, e as pessoas vão cobrar isso. Eu acho que a gente, como gestão pública, precisava repensar isso, assim, porque é muito específico. Eu até penso nisso, por exemplo, mesmo a cultura nipônica, que foi citada acima, mas a gente também tem população árabe, tem outras coisas, e a gente, será que vai ter braço e pernas para fazer todas essas feiras, todas essas possibilidades? Eu acredito que é só levantar uma discussão. Para mim é ótimo, eu gosto de rock também, eu vou colar, não é um problema, não sou contra, pelo contrário, sou a favor, mas eu acho que a gente podia repensar essa estrutura para não ser tão específica, principalmente porque a gente não tem uma feira da música sertaneja, que também levaria muitas pessoas. E aí eu acho que fica essa provocação para a gente refletir e pensar se a gente não tem que expandir e se não é mais correto usar o fundo para fazer
algo que seja mais abrangente, com mais diversidade, que tenha representatividade, porque também o rock, me desculpe e me dê a licença de dizer, é um específico tipo de música para homens de idade acima dos 30 anos, na sua grande maioria brancos, cisgêneros, é uma coisa muito específica, sabe? Quando a gente tem uma população tão diversa, quando a gente tem aí a necessidade de representar as outras culturas, né? Não só na música. Então, eu queria fazer essa contribuição aí e pedir encarecidamente que não tenhamos apenas a Feira do Rock, mas que tenhamos feira de música, Feira da Música Sertaneja, e que se for fazer apenas a Feira do Rock, que amplie para outras coisas, né, que seja um festival de música e que tenha uma edição que seja do rock, mas que tenha outras também. Acho que não dá para pagar coisas que vêm dando certo, como a feira já está funcionando, já move pessoas, já move uma galera que vai lá e vai à exposição de carro antigo e tudo se junta, mas eu acho que é delicado a secretaria apenas olhar para essa vertente na música, por causa de todos esses recortes que eu já expliquei na minha fala aqui. Queria encerrar para não ser muito longo também. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro, pela contribuição. Paulo, eu vou ouvir todos os conselheiros, depois vou abrir para você comentar, tá bom? Gleidson? Oi, o Rafael já contemplou parte da minha fala. Então, tem esse lance de expandir para outros públicos, né? Até porque tem o pessoal do hip hop, então tem gente que faz no Parque do Povo, acabou de fazer a Casa do Vale, na Zona Norte, então tem outros lugares aí, né? Então, seria ideal tentar chamar essas pessoas para participar também, porque às vezes é complicado que as pessoas não participam, né? Então, fala assim, ó, tem um dinheiro, dá para tentar acessar, mas aí vocês têm que participar também, né? Às vezes é complicado isso aí. Mas aí o ideal era fazer um festival, se conseguisse fazer um festival que você conseguisse abarcar mais outros gêneros musicais, né? E a outra pergunta é sobre como é que vai estar rolando esse uso do Matarazzo com a obra. Acho que eu encerro por aqui. Se eu tiver mais alguma coisa, eu interrompo vocês. Obrigado. Tá, já é, conselheiro, obrigado pela contribuição. Conselheiro Dersan? Eu acho assim, que de primeiro momento, eu acho que a ideia é muito válida. É claro que existem outras vertentes, mas até mesmo como uma provocação para que outras vertentes se manifestem e passem a ser mais ativa no cenário da cultura prudentina, eu acho válido. Recentemente teve uma reunião de um coletivo próximo ali no Parque do Povo. Se eu não me engano, foram em torno de umas 4 ou 5 bandas, e assim, eu achei super válido, e eu não tive a oportunidade de estar presente, mas eu acompanhei vídeos e por contato de pessoas que estavam envolvidas. E aí me despertou o interesse de me aproximar um pouco mais desse grupo, desse coletivo, porque aparentemente é um coletivo informal, assim. Não sei ainda se eles têm sede, enfim, mas por serem grupos, bandas de bairros e do nosso município, apesar de a gente saber que existe outras vertentes, tem a questão da música caipira, que é muito forte na nossa região, mas essa questão do rock, apesar de existir, a gente sabe que também é forte, mas ela não, acho que há muito tempo ela não tem sido contemplada. Essa questão da multiplicidade de vertentes pode ser contemplada num edital futuro, quando abrir para festivais, por exemplo, se os grupos e as vertentes da música forem provocados. Então, como provocação, eu acho muito válido. Seria essa a minha colocação. Rafael? Retirou a mãozinha. Não, eu só queria falar, o Idersan, você está falando do Diversonoridade, né? O festival que aconteceu nesse fim de semana passado. Isso. Eu sou
desse coletivo, eu sou até o idealizador e fundador desse coletivo. Nós somos um coletivo formal, nós somos um ponto de cultura reconhecido pelo Estado. A nossa sede é uma sede pública, então a gente atua na rua, a gente atua nas praças, já atuamos em mais de 10 bairros do município, assim, né? Então, estamos circulando. Esse festival está na sua 7ª edição, então já se passaram mais de 150 artistas da nossa região, não só de Presidente Prudente. Essa edição nós tivemos participação de pessoas de Assis, de Adamantina e de Paraguaçu Paulista, junto à gestão, na época da pandemia, que o Paulo era secretário também, que pegou ali no finalzinho, nós chegamos a fazer algumas lives também. Então, a gente tem um registro de mais de 36 lives, depois contemplado na PNAB, nós fizemos mais algumas, mas mais de 36 lives, de mais de 1 hora, de 36 artistas diferentes de música. Então, assim, tem muito tipo de música, por isso que eu faço esse apelo, para que não olhemos só para o rock, porque tem muita coisa, tem a galera do funk alta, parece que não, mas tem muitos artistas de funk que têm números altos de ouvintes, números altos de views nos seus videoclipes e que estão investindo nisso aqui na cidade, assim, que tem relevância nacional, e outros artistas de muitas outras vertentes, não só as vertentes que eu atuo, mas por isso eu acho tão importante falar sobre isso. E aí esse adentro aí para falar sobre o som na linha, já que você se interessou, fica o convite, a nossa gestão é coletiva e aberta, quem quiser se aproximar, é muito bem-vindo. Ok. Aproveito já neste momento para incluir aqui as considerações do conselheiro Paulo, que justificou a sua ausência hoje, ele tinha avaliação na faculdade. Ele chamou atenção novamente para a questão de acessibilidade, Paulo, e ele sugeriu que fosse incluído neste edital formações e ações voltadas para esse público, que a gente conseguisse, ainda que utilizando mais recursos, colocar formações. Na reunião foi citado que seria importante que essas formações, no primeiro momento, fossem direcionados aos funcionários da Secretaria de Cultura e outros servidores que o município, achasse interessante. Então, se abrisse um edital para uma formação em inclusão e acessibilidade cultural para os agentes culturais, para os servidores aqui do município, da Secretaria de Cultura, a priori. E que depois houvesse também uma formação para os artistas. Por quê? A gente percebe que muitas vezes o próprio servidor, ele não domina a questão da acessibilidade, ele não tem esse conhecimento, e que isso é importante. Então, a gente acredita que o recurso do fundo, ele também deve ser usado para isso, para que a gente possa ampliar esse debate e, sim, atender a legislação e atender plenamente. Então, houveram outras questões que serão trazidas na outra reunião, como, por exemplo, se através do fundo, como a exemplo do Danilo, que está aqui, ele é contratado exclusivo do Conselho de Cultura, para atuar nas nossas ações, que talvez seja interessante, num primeiro momento, a secretaria ter X horas para disponibilizar para esses processos, até que a gente possa avançar nessas formações e pensar outras maneiras mais eficientes, porque nos preocupa que muitas vezes, e o Paulo, né, eu estou falando por ele, mas ele tem propriedade para falar, o artista pega o recurso para fazer acessibilidade, mas ele não contrata uma acessibilidade, uma empresa, ele resolve ele fazer. E aí, tem gente que consegue fazer na boa, mas tem gente que não tem a mínima noção do que está fazendo e acaba que a pessoa com deficiência não consegue acessar o conteúdo, não consegue acessar o evento cultural. Por isso, eu gostaria de sugerir, né, existe a inclinação do Conselho em aprovar, a gente entende, as comissões entendem que o recurso do fundo ele existe para isso, para esses projetos, e para que eles sejam descentralizados e acessíveis. Contudo, ao que me parece, a urgência
era para os festejos juninos, que já aprovamos a parte. Eu gostaria de propor esse encaminhamento, que o conselheiro Rafael e a conselheira Carol Guidil pudesse se reunir com a Secretaria de Cultura, com o Silvano, com você, repensar essas sugestões. O Paulo pudesse também, e o Flávio, que são os conselheiros para acessibilidade, pudesse também se reunir com essas pessoas e ajudar a propor essas questões, tanto da acessibilidade quanto essa coisa mais democrática. Se a gente for pensar, por exemplo, um bom exemplo é o Rock in Rio. É Rock in Rio, mas hoje abraça uma diversidade, lá tem funk, lá tem pagode, lá tem tudo. Ah, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é um exemplo que está aí funcionando e veio para ficar. Então, eu acho que é muito louvável, é importante a gente pensar, sim, em preservar a Feira do Rock, que já existe, mas por que não pensar outros formatos? Então, eu gostaria de colocar como encaminhamento que, uma vez que os festejos juninos já foram aprovados à parte, que a gente, na próxima semana, pudesse discutir melhor esse encaminhamento e, então, fazer a votação. A conselheira de música está se colocando à disposição. Então, a gente faz a votação e já consegue fazer uma coisa mais dentro do que a gente está discutindo aqui. Então, se alguém gostaria de fazer uma outra proposta, além da minha, da gente amadurecer melhor essa proposta aqui, se alguém tiver uma outra proposta, quiser votar agora, pode falar, Anderson. Não, é que você falou da possibilidade de abrir um curso de acessibilidade para os funcionários, mas assim, também para o artista, já de primeiro momento, eu acho, porque muitos artistas não têm essa dificuldade na elaboração de seus projetos de colocar uma acessibilidade eficiente. Uhum. O desconhecimento, porque assim, a verdade é que na maioria da arte como um todo, eu acho que essa questão da acessibilidade ela não é amplamente discutida na minha visão. Tem algumas coisas específicas que acabam fugindo do conhecimento do artista. Nós estávamos falando sobre 3 vertentes de acessibilidade, a física, que na verdade é a mais visível. Mas assim, eu acho necessário que esse curso, ou vagas remanescentes, ou de alguma forma possa contemplar o artista, para que já nos próximos editais a cultura possa contar com editais, com projetos eficientes também nas suas propostas de acessibilidade. Incluído, então, na proposta, né, que será discutida. Continua, então, com o encaminhamento, que é amadurecer melhor essa proposta, já na semana que vem, né, os conselheiros da acessibilidade, a diretoria, os conselheiros de música e outros conselheiros que quiserem, dentro do seu segmento, discutir. E aí, a gente já faz um projeto mais robusto, talvez pense em outras linguagens. Então, a proposta é amadurecer um pouquinho mais aí na próxima semana, tirando o que era mais urgente, que é os festejos, e aí a gente traz para todo mundo, para tentar já inserir, porque são muitas propostas, né? Então, aí fica complexo aprovar assim. Então, eu gostaria de saber, não tendo outros encaminhamentos, colocar em votação que seja amadurecida essa proposta um pouco mais, e a gente retorna para a mesa. Por favor, os contrários queiram se pronunciar? Ou abstenções? Não havendo contrários ou abstenções, aprovado por unanimidade esse encaminhamento. Nós vamos passar agora para um tema que são os climatizadores. A gente está com... Gleidson, pode falar. Só atrapalhar um pouquinho. Onde está esse ofício? Porque não está na pasta lá, não. Não está na pasta. Ué, eu abri de lá? Será que eu... Você abriu de lá? Não, porque é o ofício 72, né? Aqui tem o ofício 92, 93, 90. Esse não está aparecendo aqui para mim.
Conselheiro, já vejo o que está acontecendo, Tá, tá? beleza, E já te dou o retorno. sem problema. Paulo, enquanto eu vejo isso, deixa eu ver. Você gostaria de introduzir o assunto dos climatizadores, por favor, enquanto eu vejo aqui a questão da nossa pasta? Oi, presidente, vamos adiantar que eu vou precisar me retirar também. É o último. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, referente à Feira do Rock, amei a ideia do Rafael. Eu penso a mesma coisa que ele, até porque hoje, na hora que nós postamos referente à volta, né, da Feira do Rock, muita gente elogiando, mas nós recebemos, inclusive no meu WhatsApp particular, por que não fazer do hip hop, por que não fazer do sertanejo, enfim. Então eu acho bacana a gente sentar na próxima semana, juntamente com vocês, para a gente estar definindo um novo formato, né? E achei muito bacana essa ideia aí, eu acho que nós vamos compartilhar juntos, tá? Gleição, referente às obras, né, o restauro do Matarazzo, a gente ainda, nós não lançamos, né, o projeto publicamente, ainda oficialmente, até o momento só foi somente alguns questionamentos, né, ou algumas conversas paralelas que tiveram por aí na mídia, enfim. Nós estamos só esperando a questão do início da licitação dos telhados ali, daqueles pavilhões ali onde fica a secretaria mesmo ali, para a gente iniciar juntamente com a empresa de arquitetura, com o Ponto de Cultura, né, que vai fazer o projeto, para a gente lançar oficialmente as obras de restauro. Nosso planejamento não é parar nenhuma atividade, ao contrário, nós vamos dar continuidade com todas as atividades, tá? A Escola de Artes ali já vai ceder alguns espaços, o teatro também, ali no hall do teatro, nós vamos utilizar o Boulevard do Matarazzo, o Coreto ali do lado, então o IBC vai ser utilizado com muitas atividades, o museu, os teatros de arena também dos bairros, então nós não vamos parar as atividades, tá? Vamos dar continuidade. Ah, beleza. O Ponto de Cultura é o da Cris, né? O Espaço Galpão, né? Que vai Entendi. fazer. Quem ganhou o Espaço Isso, é o Galpão, o Espaço Galpão da Cris Pasquini. Ok. Então, gente, nós vamos... A questão dos refrigeradores. Ó, conselheiro, Dos climatizadores. Aqui, ó. Subir novamente. Vê se aparece aí o arquivo, por favor. Sobre os climatizadores, secretário, por favor. Do teatro. Presidente, como todos têm conhecimento, no início da nossa gestão, nós detectamos, fizemos um mapeamento, né, e detectamos várias situações. E uma delas foi a questão do teatro. Os equipamentos ali, os motores, as turbinas do ar-condicionado ali do teatro, pelo que foi informado, né, pelos servidores da casa, ele ficou um bom tempo sem manutenção. E nós, no início do ano, nós fizemos uma limpeza nele, porque se vocês virem e tivessem visto ali as coisas, ali era barbaridade. Nós fizemos uma limpeza, né, no geral, ali com uma empresa de ar-condicionado, e eles detectaram que as turbinas dos ar, elas estavam parando. Se eu não me engano, são 6 turbinas, e no atual momento só está funcionando uma. Aonde até no começo do ano funcionavam 3, agora está funcionando somente uma. Então nós estamos ali de 100%, nós estamos com 90% sem funcionar e 10% funcionando do ar-condicionado do teatro. Então é uma situação delicada, onde no primeiro momento, para a gente abrir uma licitação emergencial, foi o jurídico pediu para a gente não realizar, porque para abrir uma licitação emergencial, o Tribunal de Contas ele questiona sobre o planejamento, e nós já estávamos com o planejamento dessa melhoria no ar-condicionado e, devido à parte burocrática, não foi realizado. Então, nós, por opção, né, ou a gente continua com as atividades do teatro, ou a gente encerra. Então, a nossa única opção foi, nesse atual momento emergencial, foi os climatizadores para amenizar a situação, onde nós tivemos no último final de semana aí um evento grande ali da Cicobi, né, que foi
a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, juntamente com o Renato Teixeira, que tem um público de aproximadamente 500 pessoas. Não tivemos nenhuma reclamação, ao contrário das outras atividades, que só reclamação. Então, nós tivemos que fazer essa contratação emergencial dos climatizadores. Então, é uma justificativa que eu estou apresentando a vocês. Vocês estão, né, com os orçamentos aí, acho que foi apresentado, e tem algumas dúvidas, né, presidente? Não, aqueles apontamentos vocês solucionaram, só pediram para trocar, que estava direcionado, a secretaria explicou, e Sim. já vamos colocar em votação. Sim. Gostaria de pedir, abrir a palavra para algum conselheiro que quiser saber a respeito. A conselheira Adne, que é a coordenadora da comissão do fundo, gostaria de falar a respeito da deliberação, posicionamento. Oi, Yara. Boa noite. Boa noite. Nós discutimos e achamos... Desculpa, é que eu estou com visita em casa. Eu estou indo para um cômodo mais silencioso. Nós discutimos em ata essa possibilidade e em grupo nós achamos que é muito pertinente, nós colocamos que deve sim ser feito esse auxílio, ajudar, até porque é para o artista, né? Então nós colocamos que é importante e discutimos no grupo que só seríamos favorável a esse empréstimo, sendo por tempo determinado, né? Sim. Ok. Então, vou abrir aqui a solicitação do conselho. O tempo determinado, secretário, são 2 meses, né? Até que seja feita a manutenção dos equipamentos de ar, né? Viu, presidente? Nós estamos acho que está finalizando, a Ivone, acho que está finalizando a questão da licitação, né? Que nós vamos ter que fazer a licitação. É uma situação muito, muito triste ver o ar daquele jeito, e nós não podemos deixar assim. E além do mais, eu quero compartilhar com vocês, eu já até compartilhei a questão, nós estamos indo atrás dos deputados para mandar recurso para a gente melhorar a questão do teatro. Não é só o ar-condicionado, a questão da sonorização também. A sonorização, né, na última gestão, aí eles fizeram uma aquisição de parte dos equipamentos, e a outra parte dos equipamentos não foi finalizada. Então, nós estamos lá com praticamente várias caixas de grave paradas, uma mesa digital de última geração parada, porque nós não temos as lines, né, para poder fazer o som do teatro mesmo. Então, nós estamos ali patinando também na questão da sonorização. Hoje eu estive no teatro de manhã, onde a gente vai usar alguns espaços ali. Já solicitei para os funcionários da secretaria, ali na parte de zeladoria, a pintura de todos os camarins, de toda a parte do fundo ali do teatro ali, porque nós temos que cuidar do bem público, não é só fazer as atividades, nós temos que zelar pelo patrimônio público, né? Então a gente também está bem antenado, bem ligado nas situações também de zeladoria, não só do teatro, como também de outros espaços ali, né, da parte cultural ali. Então, até agradeço vocês pela ajuda, né, pela colaboração para a gente deixar as atividades ir caminhando. Então tá, gente, vou compartilhar com vocês aqui o orçamento, que foi o orçamento. Então, com base nesse orçamento, será aberta uma licitação, tá? A gente vai aprovar dentro desse valor, e havendo qualquer modificação para cima, volta à pauta. Esse, lembrando, presidente, que é dos climatizadores, não é reforma, não é o do ar, né? Posso só fazer uma pergunta? Claro, conselheiro, pode falar. O tempo é 2 meses, mas em 2 meses, Paulo, é possível fazer a licitação, arrumar e colocar para funcionar? O Gleison, a licitação é pregão que fala, né? Não, é pregão eletrônico, né? Mas eu falo assim... Segundo a Ivone, é coisa de uma semana. Nós estamos passando pelo jurídico. Eu creio que amanhã, como vai ter o feriado, eu creio que segunda-feira já vai estar publicado. E aí parece, se eu não me engano, é 10 dias, né, o prazo, uma semana, 10 dias. Parece que, segundo a Ivone, parece que o andamento é rápido. A não ser a parte depois, né, que a empresa ganha. Um exemplo. Né, um exemplo agora, lá no IBC, nós abrimos um pregão nos últimos dias aí para a renovação do AVCB do IBC.
A empresa vencedora, ela foi de Natal. As da cidade, nenhuma estavam com a documentação em dia para fazer o serviço. Aí a empresa vencedora foi da cidade de Natal, lá 3.000 quilômetros, lá no Nordeste. Uhum. Ela não conseguiu fazer o serviço. A nossa sorte é que a segunda empresa foi de São Paulo, onde eles estão executando o serviço, já pedido o protocolo do bombeiro, né? E estão executando. Então, pode acontecer, mas eu creio que a gente, nesses 2 meses aí, esteja com a situação resolvida, viu? A minha pergunta é por conta dessa dinâmica nova da lei de licitações, né? Que pode, como empregador eletrônico, pode participar do Brasil inteiro, né? E Brasil inteiro. Aí pode ser essa loucura que aconteça, mas pensando nisso. Assim, Ó, né? pessoal, essa nova lei aí está dificultando muito, muito. Nós abrimos agora um credenciamento para os artistas, né, da música. Até esse credenciamento é complicado, né? Então a gente quer desburocratizar, mas parece que está mais burocrático ainda, né? Mas enfim, vamos que vamos. Obrigado, hein? Ok. Conselheiro Dersan, com a palavra? Eu não entendi o seguinte, foi feita essa correção nesse orçamento, mas o valor que tinha passado era abaixo dessa expectativa de 8 mil, era em 6 mil. E os orçamentos eram de 30 dias. Uma vez que a gente pensa que em 2 meses vai ser executado, o aluguel é 2 meses, então precisaria ficar claro para mim, né, que o valor não é 6. Se for 6 mensal, o valor é 8, é 12. E se é 8, o valor 16. No caso aqui, 17.200. Exatamente. Então, assim, não ficou claro na solicitação da secretaria da forma que tinha sido feita. Eu sou favorável e acho válido, mas eu gostaria que fosse pensado até mesmo numa folga nesse sentido, porque senão fica complicado a gente fazer se debruçar sobre de forma positiva, porque fica uma informação conflitante, 6 mil, 8 mil, 2 meses, mas é um mês, entendeu? Só nesse aspecto. Presidente. Mas eu sou favorável, eu já antecipo a minha posição de favorável, até porque eu acho que é questão de saúde mesmo, ainda mais nesses períodos de pandemia, nós passamos, o ar-condicionado é de suma importância. Então, assim, eu sou favorável, me debrucei favorável sobre isso, mas essas questões de detalhe é que eu peço que tenha uma atenção um pouco mais enfática nisso. Após a análise da comissão, houve 2 correções. Primeiro, né, porque os primeiros orçamentos foram pegados com base em serviços que já estavam disponíveis, então foi explicado pela servidora, e a pedido da comissão de fiscalização do fundo foi solicitado um orçamento exclusivo para Presidente Prudente. Esse foi o orçamento que recebemos. A comissão tinha apontado positivamente para a utilização do fundo, e esse valor aqui é mensal. Então, todos 2 meses é o dobro do valor. Então, um mês, o valor de 8.600. Isso considerando a quantidade de 6 climatizadores. Então, nós vamos votar, a nossa votação é isso. Um mês, 8.600. Já agora, o orçamento direcionado para o município para esse período, atualizado, conforme solicitação do Fundo de Cultura, da Comissão de Fiscalização do Fundo. Então, gostaria de saber se existem ainda dúvidas com relação a isso, o que nós vamos. Vai ser aberto um pregão e vai ser fechado a melhor proposta dentro dessa solicitação aqui. Então, se ultrapassar esse valor, vai ser pedido uma correção. Se fechar menos, depois só vai comunicar, né? Mas é isso. Aqui é o valor mensal de 6 climatizadores e para 2 meses será o dobro do valor. Vou fazer até a conta aqui para a gente votar no valor certinho. Pode falar, Anderson. Não, eu queria que na chamada de votação já que ficasse claro os 2 meses e o valor, mas você já vai fazer isso. Já vou fazer, tá. Vou pegar aqui o conselheiro para a gente falar o valor certinho.
pegar aqui a calculadora. O valor é baixo, na verdade. É muito baixo, inclusive, a Para princípio. 6, né? Pela necessidade, e pela a rotatividade de atividades que existe no teatro. Então, assim... Ok. Então, vou colocar agora... concluiu, conselheiro? Conselheiro Dersan, concluiu? Então, já concluí, tá certo. Então, tá jóia. Colocando em votação agora, com parecer favorável da Comissão de Fiscalização do Fundo de Cultura, a alocação de 6 climatizadores pelo período de 60 dias, 2 meses, no valor de 17.200, através de pregão realizado pelo município de Presidente Prudente. Gostaria de pedir que os conselheiros votassem nominalmente no chat, por favor. Favoráveis, contra e abstenções. Ok, vou votar também. Conselheiros, registrem seus votos, por favor. Conselheiro Dersan, pode monitorar o chat, por favor? Só um instante. Adne, sim. Gleison, sim. Dersan, sim. Yara, sim. Carla, sim. Acho que Carol tinha colocado sim também, parece que eu tinha visto Carol. A Caroline, sim. Isso. A Caroline ela fez uma colocação sobre a disposição para nos reunirmos. E aí, na votação, ela ainda não se pronunciou. Entendi. Então, nós temos 9 presentes, 5, está aprovada a pauta com os presentes, e depois a gente registra o voto dos outros conselheiros que eventualmente possam colocar. Partindo para o encerramento agora da nossa reunião, gostaria de compartilhar com os senhores uma questão que está bastante complexa. Agora nós partiríamos para a aprovação das atas. E nós temos algumas atas pendentes, porque nós tivemos uma sucessão de secretários e nós tivemos reuniões extremamente longas e muito complexas de se registrar. E a gente está com essa dificuldade. Paulo Silvio, por favor. Com a palavra, Paulo. Presidente, eu vou precisar me retirar. Vamos precisar de mim mais um pouco? Não, a gente já está encerrando. Hoje a gente encerra no horário 8h30. Que glória! Vamos encerrar no horário certinho. Agradeço a sua participação. Nos colocamos à disposição para contribuir com os processos, né, com a transparência, com tudo que for necessário, tá bom? Legal, presidente. Eu agradeço, estou sempre à disposição e estendo meu agradecimento a todos os conselheiros, tá? E coloco a secretaria à disposição, tá? Fico no Matarazzo o dia todo. Quando vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma informação, tá? Nós estamos no mesmo objetivo. Eu sei que o conselho, ele é fiscalizador e tem que fiscalizar mesmo, mas eu conto com vocês para a gente construir junto, né, a cultura, né, junto com nós, tá bom? Um abraço e bom trabalho para todos. Um abraço. A gente está aqui para contribuir com esse processo. A conselheira Carol tinha caído, nós fizemos a votação, conselheira, a respeito do uso do fundo para a alocação dos climatizadores para o teatro. Se a senhora quiser registrar, não sei se a senhora teve a oportunidade de participar, né, do debate, se a senhora quiser registrar o seu voto no chat, a gente coloca também o seu registro na ata. Quando deu a 50% mais 1, a gente considerou aprovada a pauta, tá bem? Obrigada. Então, eu vou parar de compartilhar aqui, gente, e vou falar com vocês essa questão. E aí, acontece que, por essa sucessão e por essa complexidade das nossas atas, a gente ficou com algumas atas atrasadas, inclusive a de hoje, que a Priscila não está aqui, que ela está trabalhando para fazer essa ata. Então, eu gostaria de pedir que a gente fizesse uma reunião administrativa, porque a ata é aprovada pelos conselheiros, com uma data a ser marcada no nosso chat, para a gente fazer a aprovação e a organização de todas as atas que estão pendentes. Então, esse é um pedido que eu faço, a gente vai discutir isso lá no grupo, não está sendo colocado em votação, pode ser
de forma voluntária, mas eu quero dividir com vocês que essa é uma dificuldade que nós temos enfrentado enquanto diretoria. Agora nós temos aí o Dersan para somar também, que substituiu o Sérgio, mas a gente ficou com todas essas pendências dos conselheiros, dos secretários que vieram antes, e a gente está precisando realmente organizar lá nosso site e fazer esse mutirão, digamos, para regularizar as nossas atas, tá bom? Então, eu queria compartilhar com vocês isso. Gostaria de saber se alguém gostaria de se pronunciar, falar alguma coisa a respeito, antes da gente encerrar, senão nós estamos nos despedindo da reunião de hoje, pontualmente às 20h30. Ô, Glória! Não? Então, agradeço a presença de todos. Alguém? Rafael? Danilo? Oi, Danilo, pode falar. Oi, Yara, só lembra de mandar uma mensagem, pelo menos um e-mail para a Ivone amanhã, falando dessa reunião da outra? Falo sim. Tá Pode bom? deixar. A Priscila já está trabalhando na ata da outra reunião e a gente já encaminha com a observação, tá, Danilo? Obrigado, viu, Yara? Ok? Obrigada, viu, Danilo? Obrigado você. Então, conselheiros, boa noite a todos. Para as questões que serão discutidas, particularmente com a Secretaria de Cultura, a gente agenda lá no nosso grupo, tá bom? Um abraço a todos, gratidão. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.